partir de agora, a Rádio Dunasmar FM 87,9 passa a apresentar Programa Mudar para Viver Melhor. Na apresentação, Sérgio Ramos. Um programa com informações sobre filosofia, cultura, leis universais, mentalidade, música, livros, enfim, conhecimentos que permitirão você a refletir sobre a vida e melhorar a qualidade das suas decisões. Programa Mudar para Viver Melhor. A partir de agora, no seu rádio. Muito bem, hoje são 15 de julho de 2020, quarta-feira, ensolarada mais uma vez aqui na nossa cidade. E começa agora para toda a Tutóia e também para todo o Brasil e o mundo, porque estamos pela internet, mais uma edição desse maravilhoso programa Mudar para Viver Melhor, comigo, Sérgio Ramos, coach de desenvolvimento pessoal. E quando tudo parecer sem saída, vem para cá, para o nosso programa, porque aqui você sempre vai encontrar uma palavra, um insight, uma mentalidade, uma frase que poderá mudar a sua visão diante das coisas, diante do seu mundo, e assim, vendo as coisas sob outra perspectiva, você certamente encontrará novas e muito melhores soluções para as suas questões. Então fica com a gente aqui que você vai ser de muita utilidade para você, né? E como eu sempre digo, informação é o melhor insumo para você tomar decisões, né? Para você tomar decisões. Então, sem informação não há decisão com consequências previsíveis, né? E nós somos animais que temos o poder de fazer alguma previsão de acordo com o que nós pretendemos realizar, agir, dependendo da atitude que nós tomamos. E para isso nós precisamos, claro, de informações. Esse programa tem esse objetivo de trazer sempre a melhor informação para você, com assuntos variados, mas sempre com o objetivo melhor de tornar a sua vida, né, de possibilitar a reflexão da sua parte para que você melhore a sua vida em vários aspectos da vida, né? Então, vamos começar. Esse programa tem um apoio cultural da empresa CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia. Vamos ao informe. Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha e conheça o conforto e a qualidade dos nossos serviços. Especialidades em pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia completa, ortopedia, mastologista e nutricionista. A CEDIT dispõe de exames, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, mapa Holter, ecocardiograma, ergometria, biópsias, preventivos e tomografia. A tomografia é o exame ouro para o coronavírus. Não deixe sua saúde em segundo plano. Orçamento para consultas e exames via WhatsApp 98 98712 0861. Atendimento altamente especializado. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha conhecer e fazer parte do nosso quadro de clientes satisfeitos. Muito bem, além dos serviços anunciados, a CEDIT também coloca à disposição dos seus clientes os serviços de dermatologia, de urologia e nutrição. Bom, e se você perdeu esse programa, se você tem interesse de conhecer os outros programas, é só ir aqui mesmo no nosso perfil, ou então ir na nossa página no Facebook Mudar para Viver Melhor, ou ir lá no canal Sérgio Ramos Mudar para Viver Melhor no Facebook não, no YouTube, e lá você poderá assistir a todos os programas a hora que você quiser,
quando você quiser, onde você quiser, com quem você quiser e quantas vezes você quiser, ok? Então vamos começar os trabalhos, porque nós temos dois assuntos muito importantes hoje. Nós vamos falar sobre o sono e sobre outras coisas que a pandemia, que a Covid-19 andou tirando de nós, né? Então, vamos ver se dá tempo de abordar esses dois assuntos. Se não der, eu vou ficar aqui com o sono e seus desafios diários, né? Porque, como diz aqui o articulista João Pereira Coutinho, que eu indico, ele é um articulista da Folha de São Paulo, ele é um articulista português, mas ele conhece tanto o Brasil, até mais do que alguns de nós, né? E ele escreveu um texto, vivemos entre a vontade de sermos livres e a vontade de pertencermos a alguém. É um dos paradoxos da vida humana, né? E ele começa o texto dizendo o seguinte, que esse vírus não levou apenas vidas, que no Brasil já passa aí de 72 mil vidas levadas, mas também levou amores, né? Levou amores. Então, o texto que nós vamos falar é sobre os descasamentos, os divórcios, porque o vírus também aproximou as pessoas e quando duas pessoas que já não se dão bem são obrigadas a conviver muito, então as coisas tendem a não ficarem boas, não melhoram. Se não tiver ali bom senso, se não tiver vontade, se não tiver amor, na verdade, né? Mas outra coisa que, além dos amores e das vidas, o vírus, o SARS-CoV-2, também levou o sono das pessoas, né? O sono das pessoas. Não está fácil para ninguém, não está fácil para ninguém. Né? Ontem eu assisto o que eu puder ler sobre a pandemia, eu leio e assisto também. Né? Então, o Brasil estabilizou aí no patamar, né? No patamar de mais de 1.000 mortes. É um patamar ruim, E as coisas continuam abrindo e tal, e não sabemos como é que isso vai acabar, certo? Sabemos exatamente como é que está acontecendo. Né? Então, a questão toda do sono, né, vem da preocupação de nós não nos contaminarmos com o novo coronavírus. A preocupação com o tratamento, caso contraia, a torcida diária para a descoberta da vacina ou da descoberta de medicamentos, né? O acompanhamento das notícias sobre a quantidade de pessoas infectadas e mortes na sua cidade e no mundo. Então, tudo isso realmente preocupa. Só que não podemos ficar assim, né? Não podemos ficar assim. A primeira coisa, eu sempre digo aqui que quando a gente se preocupa demais, é porque nós não estamos aceitando a situação. Nós vamos falar aqui sobre as dicas, né? É um texto que saiu na Folha de São Paulo. Né? Mas tudo começa você aceitar a realidade das coisas. Porque quando você aceita as coisas, você vai procurar formas de administrar aquela situação, porque aquela situação não pode ser mudada. O que tem que mudar é a nossa percepção, como eu acabei de falar. O que tem que mudar é a nossa perspectiva sobre as coisas. Então, evidentemente que a preocupação de não se contaminar é grande. Mas, apesar de não termos vacinas ou medicamentos para o combate eficaz da doença, nós temos atitudes que nós podemos fazer que, se nós fizermos corretamente,
nós atingiremos aí um índice muito grande de não ser contaminado. Né? Se nós levarmos a atitude de usar máscara, né, toda vez que sair de casa e que tiver que se relacionar com alguém, né, toda vez, quando chegar lá no estabelecimento, manter o distanciamento, até evitar falar mesmo, né? Falar o mínimo possível, porque se você fala, você conversa. Então, apesar da máscara, ela evitar que as gotículas passem de uma pessoa para outra, né? Existe ali as pequenas gotículas que ficam ali, aerosóis, né? que podem ser atraídas através da respiração, do ar. Então, existem esses cuidados, que se você tomar ali, olha só, isso é tão verdadeiro, que, caso contrário, todos os profissionais da saúde, que mais uma vez aqui reitero a minha homenagem a essas pessoas, que essas realmente estavam no campo de batalha, quando temos uma guerra entre países, né, o Estado manda os soldados das Forças Armadas, né? Estão lá na linha de frente também arriscando suas vidas. E no caso de pandemias, de doenças, de epidemias, quem fica na frente do campo de batalha são os profissionais de saúde, principalmente. Né? Os profissionais de saúde, porque lidam ali diretamente com o paciente que pode lhe infectar. Né? Que pode lhe infectar. Então, existem os protocolos de proteção. Né? Quando algum profissional de saúde é contaminado, é porque houve uma falha no sistema de proteção. Faltou algum equipamento que parece que é a tônica, né, que os profissionais de saúde estão denunciando, está faltando medicamentos, estão faltando equipamentos de segurança, os EPIs, né, equipamento de proteção individual, PC, equipamento de proteção coletiva, eles estão denunciando. Aí. Teve um médico no Rio de Janeiro que fez um BO, né, foi demitido. Mas se foi demitido por causa disso, ele tem muita chance de retornar ao seu posto de trabalho. Muito bem, então todas essas coisas, né, elas realmente nos preocupam muito, mas só que nós temos que tomar uma atitude com relação a isso. Então eu reitero aqui, uma das primeiras coisas para você reduzir ali a preocupação e pensar em soluções primeiro, aceitar que existe uma gravidade muito grande no país, na sua cidade, que apesar de estar tudo aberto, o vírus não foi exterminado, ele continua por aí, né? Ele continua por aí, inexplicavelmente há essas coisas, né? Essas reduções, não se sabe explicar direito ainda por que isso está acontecendo, né? Muito bem, então a primeira coisa é você aceitar que a única coisa que pode lhe prevenir, evitar a contaminação, porque é realmente importante, são as atitudes de prevenção. Que eu vou repetir mais uma vez: o uso de máscara, o uso correto da máscara, o distanciamento social, o isolamento social se você puder, e a higienização exacerbada. Por quê? Porque, olha, como não se sabe exatamente como é que o vírus, porque se soubesse como é que ele funciona direitinho, já tínhamos descoberto uma vacina, já tínhamos descoberto um medicamento. Não está tudo em estudo. Então, não se sabe como é que o vírus desenvolve no seu corpo. Você é jovem, atlético, como disse aí um certo irresponsável, que não tem problema nenhum.
é balela. Você vai pagar para ver, porque a questão toda é não ser realmente contaminado, porque uma vez contaminado, tudo pode acontecer, indo lá do risco de morte até nada, né? Até nada. Então essas coisas realmente, quando você assume isso, quando você diz, olha, realmente a única coisa que eu posso fazer é essas coisas que só dependem de mim. Então eu vou me preocupar em apenas cumprir a minha rotina, a minha disciplina da melhor forma que eu puder. Isso por si só já lhe tira bastante preocupação. Tente fazer isso. Aceite a sua situação. Aceite que ficar em casa é necessário. Aceite que usar máscara é necessário. Aceite ficar longe dos seus amigos, longe dos seus familiares, longe dos seus filhos, né? Pelo menos ali, não poder visitá-los, né? Se morar tudo na mesma casa, ótimo. Aceitar que não pode sair, aceitar que não pode fazer as coisas externamente que você gostaria de fazer. Aceitar isso, olha, eu te garanto que você vai dar um passo enorme para reduzir as suas preocupações. Te garanto isso, te garanto isso. Porque aí você para de se preocupar, porque você agora está no controle da situação. Você não está no controle da doença, você está no controle de não pegar a doença. E isso lhe dá uma autoconfiança muito grande. Lhe dá segurança. Mas a segurança não para você flexibilizar, muito pelo contrário, a segurança de que você está fazendo a coisa certa, e isso lhe tira preocupações. Quando nós estamos conscientes que estamos fazendo a coisa certa, isso reduz preocupação, porque não há dúvidas quanto a isso. O que traz preocupação são as dúvidas. Duas coisas que você deve evitar: dívidas, que traz preocupações, e a própria dúvida, que também lhe traz preocupação e às vezes dívida. Então, se você puder evitar dívidas e preocupações, lute contra isso, que a sua vida vai melhorar bastante. Então, aí você não tem mais dúvidas quanto ao seu comportamento diante da pandemia. E quando você chega nesse nível de consciência, nesse nível de conscientização, você está ok, ó. Não tem mais com o que se preocupar. É só se preocupar com a execução. E aí você come tranquilo, dá para você fazer as outras coisas que você gosta, sem a interferência dos pensamentos da dúvida, com os pensamentos negativos que a doença traz, que a pandemia traz. E não se preocupe que ninguém sabe quando é que isso vai acabar. É lamentável dizer isso, mas as coisas parecem que não vão se normalizar tão cedo, porque continuam os ruídos entre a comunicação das autoridades, das autoridades responsáveis pelo combate, né? Pelo combate. Elas estão batendo cabeça ainda. Se todos os entes públicos estivessem na mesma direção, talvez nós pudéssemos estar em outro patamar muito mais avançado, né? De abertura muito mais avançada, mas não é o que está acontecendo. Nós continuamos patinando, enquanto a região norte, que era a preocupação, que chegou a ser o centro da pandemia, agora mudou para os estados do sul, né? E enquanto tiver morrendo 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas por dia, enquanto tiver 20.000 novos contaminados por dia, não pode acabar. Isso é uma tragédia mesmo. Dizem que pode ser até comparado a um genocídio, porque existe a vontade deliberada da omissão ao combate, né? Então, algumas autoridades vão responder por isso, porque isso está claro. Então,
O sono, o que faz, né, um dos principais fatores de perca de sono são as preocupações. Então, se você assumir a sua participação diante do problema, se você aceitar o problema, as preocupações começam a reduzir. Evidentemente que tudo isso trouxe perda financeira, né? Existe o próprio cansaço do isolamento, existe a tristeza, existe a ansiedade e todos os outros problemas psicológicos e psiquiátricos consequentes de uma mudança drástica, de uma mudança profunda de hábitos, né? Mas tudo isso, retorno, a perda financeira é uma preocupação, e aí que o governo falha, porque se ele tivesse distribuindo a grana direitinho como deveria ser, essa questão essa questão financeira, pelo menos enquanto houver a pandemia, você poderia comer tranquilo, né? Mas a perda financeira é realmente uma preocupação, né? Então, tem pessoas aí que têm que ir trabalhar. Mas mesmo que você vá trabalhar, mas que você tenha a consciência de que está fazendo a coisa certa, porque você está usando máscara, porque você está mantendo o distanciamento, né? E aí vem a pergunta, o que fazer para dormir bem à noite no meio dessa confusão toda? No meio dessa confusão toda. A primeira coisa, como eu falei, é aceitar a situação e se certificar que se você está tomando todas as medidas possíveis que você pode fazer, vou repetir, porque é incrível como a gente ouve aí os especialistas dizendo que, olha, não é possível que as pessoas não saibam mais o que se trata da pandemia e como vai fazer, né? Então, é uma questão de opção. Eu tenho a obrigação, eu me sinto obrigado a ir repetir essas coisas. Porque uma hora, a repetição é bacana. Olha, se a fake news, que é uma notícia falsa reiterada tantas vezes, até que você acredite nela. Então, o mesmo processo para você acreditar numa fake news também serve para você acreditar numa informação correta, né? Então, uma hora, eu falando isso aqui, talvez você que ainda não caiu a ficha ou continua negando como o nosso presidente, então, uma hora dessas você vai aceitar a situação, né? Então, nós estamos nesse tempo e precisamos repetir, porque não tem coisa nova para fazer. Mas reiterar a necessidade de fazer a coisa velha é fundamental. E esse é meu compromisso aqui com vocês. Muito bem, então, o que fazer para dormir? O que fazer para dormir no meio dessa confusão, né? Então, parar de se preocupar com a situação é a primeira dica, como eu já falei aqui. E como é que você faz isso? Repetindo, você faz isso aceitando a situação, fazendo a coisa certa, se certificando que está fazendo a coisa certa, se certificando que você está cuidando das pessoas, certificando que você não é um transmissor, que você não é um perigo, porque aí você não vai na casa de ninguém, você não recebe ninguém. Quando você tem que falar com alguém na rua, você fala ali no distanciamento usando a máscara, tudo direitinho, e aí isso lhe traz tranquilidade. Isso lhe traz tranquilidade, né? Então nós vamos ver aqui algumas dicas para tentar regularizar o seu sono, né? Mas antes disso, nós vamos para os nossos comerciais e voltamos já já. Estamos
Sérgio Ramos. Com Sérgio Ramos. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha e conheça o conforto e a qualidade dos nossos serviços. Especialidades em pediatria, ginecologia e obstetrícia, cardiologia completa, ortopedia, mastologista e nutricionista. A CEDIT dispõe de exames, mamografia, ultrassonografia, exames laboratoriais, mapa Holter, ecocardiograma, ergometria, biópsias, preventivos e tomografia. A tomografia é o exame ouro para o coronavírus. Não deixe sua saúde em segundo plano. Orçamento para consultas e exames via WhatsApp 98 98712 0861. Atendimento altamente especializado. CEDIT, Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, localizado na rua Celso Fonseca, sem número centro. Venha conhecer e fazer parte do nosso quadro de clientes satisfeitos. Estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor. Mudar para Viver Melhor. A apresentação, Sérgio Ramos. Muito bem, estamos de volta com o programa Mudar para Viver Melhor, aqui pela Rádio do Nasmar, 87,9 FM. Muito bem. E além dos serviços que a CEDIT aí já mostrou para vocês, né, através do spot, além daqueles serviços, a CEDIT, que é o Centro de Diagnóstico e Imagem de Tutóia, ela oferece os serviços de dermatologia, urologia e nutrição. E assim completa, né, todo o rol, todo o portfólio de serviços para você cuidar da sua saúde. Muito bem, nós estamos falando aqui sobre que o vírus levou vidas, continua levando vidas, levou amores, levou casamentos, mas também levou o sono, né? O sono. E a partir de agora nós vamos falar aqui sobre algumas dicas que especialistas estão sugerindo para que você, tentando colocar em prática, consiga regularizar o seu sono. Então, a primeira dica que falam os especialistas é a não cobrança, né? Você se cobrar muito, você se culpar pela situação, alguma situação. Então, a coisa que é um negócio realmente muito grave, é porque você já deve ter ouvido falar que você é o seu maior inimigo, né? Porque você se cobrando demais, e até quando nós nos cobramos muito por uma coisa que nós sabemos que somos capazes de fazer, né? Até aí tudo bem, porque aí você está... Aliás, está tudo bem nada, você não deve se preocupar. O que você deve fazer, na verdade, é analisar a situação, colocar a situação num papel, né? E aí olhar de longe ali o problema como se fosse um analista de problemas. E aí, pô, errei aqui, errei ali, o que é que nós podemos fazer para consertar isso? Aí, essa preocupação é que deve ser a procura da solução. A procura da solução. Agora, se culpar, nós vamos errar, né? Nós vamos errar. Então, não se cobra muito, né? Então, quando você se cobra muito, é muito comum que a cobrança vem com xingamento. Ai, não sirvo para nada, eu sou uma zerda, eu nunca acerto fazer nada. Esse tipo de cobrança, ela é prejudicial porque são pensamentos negativos. Esses pensamentos negativos, eles realmente trazem ansiedade, trazem preocupações e faz com que... Já pensou você ir dormir, você ir para a cama pensando que você não vale nada, que você é ruim em tudo? Você não é ruim em tudo, senão não estava vivo até agora. Você apenas falhou. Agora, ao invés de estar nesse ciclo de autoculpa, autocobrança,
né? Muda a perspectiva e começa a encontrar, a procurar meios de não falhar mais. Analisar ali, bom, cara, eu errei dessa vez ali. Agora, quando você começa a errar toda vez pelo mesmo erro, aí é preocupante mesmo. Você tem que procurar alguma ajuda, porque alguma coisa está errada. Se você está errando, cometendo o mesmo erro reiteradamente, tem alguma coisa errada. E se cobrando por isso, é uma coisa mais errada ainda. Porque é uma frase aqui do programa, né, que eu repito, conforme aí a Albert Einstein, né, um dos maiores cientistas, uma das maiores mentes do mundo, diz o seguinte, que você fazer a mesma coisa esperando resultado diferente é o cúmulo da loucura, é o cúmulo da insensatez, da falta de bom senso, da racionalidade, na verdade, né? Porque para você obter resultados diferentes, você vai ter que fazer uma coisa diferente. Então, ao invés de estar se cobrando, né, ao invés de estar se torturando, se autotorturando, se autodebilitando, se automutilando com pensamentos, né, se autotorturando psicologicamente, porque tem alguns que chegam a se mutilar, né, a se castigar. Lá no filme baseado no livro do Dan Brown, né? O Código da Vinci, tem lá um caso assim, né? A pessoa se cobra, né? Ali no aspecto religioso e se mutila. Então, é uma das primeiras coisas que você tem que fazer é parar de se cobrar, aceitar que você é falível e pronto. Né, que faz parte da vida em situações difíceis, que o sono realmente vem com mais dificuldade. Mas você não precisa piorar a situação. Então, qual é a preocupação que você deve ter? A preocupação que você deve ter com o que realmente você pode fazer para que sua vida e a vida das pessoas próximas a você sejam melhores. O que você pode fazer nesse momento para que sua vida e a vida das pessoas que você se relaciona pode ser melhor, pode ser melhores? Cuidar da prevenção. Se você fizer só isso, você já está indo bem demais. Porque você é um contaminado, você será certamente um contaminado a menos, e sendo um contaminado a menos, você é um transmissor a menos, você é menos um paciente nos hospitais, você é menos uma preocupação para a sua família, para você mesmo. Isso sim, né? Uma família saber que tem um ente querido contaminado é muito triste. Então, se você cuidar da sua própria vida, não se contaminando, repetir exaustivamente, usando a máscara, fazendo isolamento social, fazendo distanciamento social e fazendo a higienização com álcool em gel e sabão e água, né? Você realmente está se preocupando com a coisa certa. E isso certamente fará com que o seu pensamento fique mais leve e você consiga aí ter um sono tranquilo, né? Agora, nós devemos parar de nos preocupar com problemas? Claro que não. Os problemas têm que fazer parte das nossas preocupações, mas só que você tem que definir um horário para fazer isso, né? Não precisa acordar cedo de manhã já com problema, pensando no problema, até na hora de dormir. Você não precisa levar essas preocupações dos problemas para a sua cama. Então, o especialista aqui, ele diz que você pode fazer isso junto com a sua família, né? Pensar nos problemas que atingem você e a sua família durante o dia. Né? Você pode, olha, enquanto você está escovando o dente, você não precisa se preocupar com nada, você se preocupe em fazer a melhor higienização que você pode fazer.
Quando você estiver no banheiro, tome o melhor banho, se preocupe com o melhor banho que você pode fazer. Quando estiver comendo, se preocupe com a comida que você está comendo e que ela seja mastigada da melhor forma possível para que o alimento seja realmente bom. Não se preocupar com essas coisas durante coisas específicas. Então você vai tirar um momento, né? Sei lá, das 10 até o meio-dia ou das 14, quanto mais cedo melhor. Então você vai tirar ali um momento para pensar nos problemas, para pensar nas soluções dos problemas. É uma questão de rotina, uma questão de hábito, na verdade, né? Então, conversar com as pessoas sobre os problemas domésticos, né? Falar com quem tiver que falar, fazer a pesquisa que tiver que fazer, mas faça isso durante um determinado tempo. Defina, coloque na sua agenda diária, que é um negócio bacana, que é a agenda da vida, né? Agenda da vida, que é muito legal esse negócio da agenda da vida. Nós vamos falar aí um programa só disso, para você entender da importância de você ter uma rotina necessária, uma rotina que você jamais pode prescindir, porque de tão necessária ela faz com que sua vida, né, a sua vida, pelo menos continue sendo vida, né, na pior das hipóteses. Rotina da vida. Então, incluir aí na sua rotina de coisas necessárias a questão do horário para você se preocupar com problemas. Bom dia, minha querida amiga Gorete. Obrigado pela sua companhia aqui no nosso programa, viu? Seja muito bem-vinda, como sempre. Muito bem, então, se preocupar com os problemas é necessário. Agora, você não pode deixar os pensamentos tomar de conta da sua mente desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Quando chegar na hora de dormir, você não vai dormir, porque os pensamentos são mais fortes. Então, uma dica aí, a segunda dica seria determinar um horário na sua agenda para que você faça uma imersão nos seus problemas. Fale com as pessoas que tiver que falar, faça as coisas que tiver que fazer, e a partir dali você vai cuidar de outra coisa da sua vida, em outra atividade da sua agenda da vida. Entende? Então, certamente, se você não levando esses problemas para a sua cama, certamente você poderá ter um sono aí muito tranquilo. Né? Mas aí outra reclamação, mas a mídia, não sei o quê, é toda hora ali batendo. A mídia está fazendo o papel dela. A mídia está fazendo o papel dela. Né? Já que nós não temos informações, nós não temos um canal dos governos específico para isso. Então, tudo que nós precisamos saber do que acontece fora do nosso campo de controle vem pela mídia. Se você achar que a mídia é uma inimiga sua, então você está ferrado, porque você vai precisar se informar. Né? Você vai precisar se informar. E a mídia está fazendo o papel dela. Olha, se não fosse a mídia, nós estaríamos numa situação muito pior. Porque a informação está chegando. Agora, você não precisa. A mídia está lá fazendo o papel dela. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O mar está mareando lá na praia. 24 horas por dia. Agora, você vai passar o dia todo na praia? Não, você vai escolher uma hora, um dia ali, para você ir lá e curtir aquele negócio todo. Porque se você for fazer isso todo dia, o dia todo, alguma coisa vai acontecer. Porque você está dando... Você acha necessário e ter essa relação com a natureza? Perfeito. Eu gosto muito disso, eu faço todo dia isso. Agora, tem que ter um horário. Você não pode fazer isso o dia todo. A mesma coisa, está lá, a TV, os sites estão lá permanentemente, assim como o mar está lá na praia. Agora, cabe você ter acesso, definir um horário, definir qual é o seu canal de preferência, qual é o seu jornal de preferência. Assista um jornal por dia. Porque é importante assistir aos jornais.
É importante ler as matérias sobre os assuntos que lhe interessam, principalmente assuntos com pandemia. Você não pode ficar isolado do mundo porque você tem um preconceito com a imprensa. A imprensa está fazendo o papel dela, assim como o mar está fazendo o papel dele. As dunas estão fazendo o papel delas. Elas estão lá. Agora, você não pode ficar lá o dia todo com as dunas, nem pode ficar o dia todo com o mar, nem pode ficar o dia todo com os jornais. Então, você vai definir também um horário para você ficar inteirada da situação. É por lá que você vai saber se vai ter uma vacina, é por lá que você vai saber como é que está o andamento dos medicamentos, como é que estão os problemas de combate, porque você tem que saber dessas coisas. Você não precisa ficar se preocupado com isso. Você apenas tem que ouvir a notícia e saber o que você vai fazer diante dela. Se você está ouvindo aí que está morrendo 1.200 pessoas por dia, que nossos contaminados, infelizmente, está chegando aí o patamar de quase 2 milhões, o que você vai fazer diante disso? Você vai fazer tudo que for possível para você não entrar nessa estatística, como eu já falei anteriormente. Você tem que fazer, bom, está morrendo gente lá no sul, está morrendo gente aqui, está contaminado todo dia aqui na nossa cidade, está em torno aí de 10 por dia. Então você vai querer fazer parte dessa estatística? Então a sua preocupação é essa. Eu estou sabendo que o negócio continua ruim. Então o que você vai fazer com relação a isso? Vou aprimorar ainda mais a minha disciplina para não fazer parte da estatística. Entendeu? Agora, ficar sem saber da notícia, aí não dá. Aí é alienação. Então, né, diante dessas coisas todas, ainda tem mais dicas ainda. Então, antes de dormir, primeiro, vá para sua cama só quando você estiver com sono. Entendeu? Quando você estiver com sono. É uma dica muito simples. Aliás, todas essas dicas são muito simples porque são dicas de prevenção. Assim como a dica de você não ser contaminado, só depende de você fazer essas coisas. Então, decida que hoje você vai dormir, vai para a cama ou para a sua rede, ou para o sofá, sei lá onde é que você dorme, mas que se você está com dificuldade de sono, então só vá para o lugar que você vai dormir quando estiver com sono. Né? Antes de ir para a sua cama, né, tente ler. Né? Tente ler. As pessoas que não são acostumadas à leitura, geralmente lê dá sono. Né? Eu não quero dizer aqui que você tenha que ler para ter sono, para dormir. Mas se isso for necessário, faça. Se você sentir sono, você começa a ler um livro ali, daqui a pouco está abrindo a boca, aí você já vai levando o livro para a cama, chega lá, lê mais um pouquinho, abandona o livro e já está dormindo ali. Mas a questão do segredo do livro é o foco que você está no livro, porque você está lendo o livro aqui, você está com o livro aqui, lendo e pensando em outra coisa, isso também não vai adiantar. Você não está nem resolvendo o problema e nem está lendo o livro. Então a questão toda ali é a concentração. Todas essas dicas aqui que os especialistas estão dando é problema de concentração. Então você vai se concentrar nos seus problemas em determinada hora do dia. Isso é concentração. E quando você estiver fazendo outra coisa, você não está pensando em problemas. Né? Então você escuta uma música que você gosta, né? Ele até sugere aqui escutar músicas do grupo cubano Buena Vista Social Clube. É uma rumba. Cara, escute aí, pesquise aí. Eu acho que vou até colocar no meu programa de sábado musical, músicas do Buena Vista Social Clube, que é uma rumba ali, cara, é muito, muito top, porque é muito suave, né? Esse é o gosto
é o gosto do autor do texto. Então, eu não costumo ouvir música para dormir, né? Mas se você gosta de música, escute uma música suave, né? Até aquelas músicas instrumentais da Enya, como essa que está tocando aqui no background. Essa aqui é agitada, né? Essa música é agitada, mas a Enya tem músicas incríveis, né? A Enya tem músicas assim que se você estiver realmente focado na música, ela vai lhe transportar para um lugar muito legal, para onde você quiser ir. E que se você pode ir aonde você quiser pela imaginação, então procure lugares bacanas, retorne a lugares retorne ao passado e reviva experiências positivas, reviva experiências que você realmente se sentiu ali importante. Isso tudo ajuda a tirar pensamentos negativos. Olha, para essa questão de você substituir pensamento, é a única coisa que você pode fazer para combater pensamentos negativos. Que a preocupação, na verdade, ela traz pensamentos negativos. E quando você está com pensamento negativo, você está alerta 24 horas. É por isso que você não dorme. Porque você está alerta. Você está acuado. E aí, como é que você faz isso? Você não vai dizer que eu não quero pensar em tristeza. Não, você vai pensar imediatamente numa coisa totalmente contrária do pensamento negativo que você está tendo. Isso parece repetitivo, mas esse é o segredo. É tão simples, né? É tão simples que você parece que você precisa de um remédio, que você precisa de uma coisa mais sofisticada, você precisa de um aparelho. Não precisa nada disso. O aparelho você já tem, ó. O aparelho você já tem, é a sua cabeça. A motivação você já tem. Eu não quero me preocupar, eu quero dormir. E para dormir, acredite, essas coisas que eu estou lhe falando aqui funcionam. Funcionam. Né? Faça atividade física, se canse, né? Tá com dificuldade de dormir, mais uma dica, você faça exercícios antes, até cansar, fique cansado. Tome um banho e vai deitar. Se canse fazendo exercícios físicos, porque além de ajudar para dormir, é excelente para a circulação, é excelente para a oxigenação para o cérebro. Ajuda você a pensar melhor quando você está fazendo atividade física. Enquanto você está fazendo atividade física, você se concentrando na atividade física, é menos um momento ali que você está pensando em outra coisa. Minha querida prima Maria do Carmo, muito obrigado pela audiência, viu? Muito bom ter você aqui. Então, enquanto você está fazendo o seu exercício físico, preste atenção no exercício físico. Né? E se canse, se canse. Não pense em dormir, porque é uma coisa, parece paradoxal, parece contraditório, mas não pense na coisa que você quer fazer. Pense nas coisas que você tem que fazer para a coisa acontecer. Por exemplo, né, eu viajei muito nesses últimos 2 anos. Eu morava em Porto Velho e de Porto Velho para cá, para Tutóia, no Maranhão, são 4.500 quilômetros. Né? Então eu fazia ali o meu roteiro, eu sabia todo o roteiro, cidade por cidade, a quilometragem de uma cidade para outra, e eu me entendia nisso. Eu sabia que ia chegar em Tutóia só depois de 4 ou 5 dias. Então, Tutóia era uma coisa que eu não pensava. Eu pensava só ali na próxima cidade, e no momento que eu estava indo para a próxima cidade, a minha preocupação estava em dirigir bem, para manter minha integridade física, para chegar na cidade sem salvo. Eu não ficava pensando
no destino final. Então, não sei se ficou claro esse exemplo, mas você não deve se preocupar com o sono, você tem que fazer as coisas para que o sono aconteça. E quais são essas coisas? Essas que eu estou dizendo para você. Não se preocupar com os problemas, determinar um horário no dia para você cuidar dessas coisas, né? Fazer exercícios físicos antes de dormir, ler um livro, escutar uma música e ir para a cama só quando for dormir, quando tiver com sono. Isso tudo são coisas que vão lhe levar ao sono, consequentemente, naturalmente. Então, ficar se preocupando com o sono também é muito ruim. É muito ruim, né? Outra coisa, não coma comidas pesadas, né? Evite jantar. Ou então coma muito pouco e coma cedo, né? Bem antes, né? Você não pode ir para a cama com fome, mas também não pode ir para a cama empanturrado. Além de lhe engordar, também vai lhe tirar o sono, porque comer exige metabolismo, e o metabolismo acelerado é o que faz você perder o sono, porque você fica ativo demais. Então, os energéticos fazem isso, café faz isso, porque mexe no metabolismo, ele acelera o metabolismo. Estude sobre o metabolismo, que você vai entender direito por que não se deve comer, jantar. Principalmente tarde da noite, você acaba de jantar e vai dormir. Né? Para quem já tem... Para quem dorme, tudo bem, mas para você que dorme, para você que está com dificuldade para dormir, porque eu estou falando para as pessoas que estão com dificuldade para dormir, então evita jantar ou come uma comida leve bem antes de dormir, come uma fruta, come alguma coisa. Mas comer também prejudica o sono, se comer mal e muito próximo da hora de dormir. Então você tem que encontrar ali o equilíbrio ali. Não pode ir com fome, porque também faz o corpo se movimentar, porque o corpo, na hora que percebe que está sem energia, ele começa, né, a se também movimentar e o corpo fica agitado e você também perde o sono. Outra coisa também é evitar o telefone, né? Telefone celular. Eita, telefone celular, né? Fuge ali dos grupos, desliga o telefone. Porque quando você está ali vendo as mensagens, uma daquelas mensagens vai mexer, vai retornar a sua preocupação. Porque vai vir fake news naquelas mensagens, e aí você está ali tranquilo, daqui a pouco você lê a mensagem e aparece a dúvida. Aí o sono já era. Então, 2 horas antes, sai das redes sociais, dispensa o telefone, né? A tela do celular é um veneno para quem deseja dormir, né? Outra coisa, não beba para dormir. Bebida alcoólica não é para dormir. É um perigo isso, porque você pode acabar encontrando um problema muito maior de que o seu próprio sono. Então são essas dicas, né? E se tudo isso der errado, né, aí você procura um médico. Jamais use a automedicação. A automedicação é um vício também. Assim como bebida alcoólica, você se viciar em remédio para dormir é outra coisa. Então, não tem aquele negócio do parto natural, que a mulher praticamente sai andando do hospital, porque é uma coisa natural. Então, evitar... Já cesariana não, cesariana que não é uma coisa da natureza, já é uma coisa do homem para facilitar, né, para salvar a vida das pessoas, mas a recuperação é mais complicada, né? Deixa sequelas, deixa um corte no mínimo ali, né? A recuperação é uma operação de risco, assim como o parto natural também é uma operação de risco, mas para as pessoas que podem fazer, é muito melhor. Então, fazer essas dicas simples que eu estou dando aqui para você, faça isso primeiro antes de apelar para remédios.
Aí se você não tiver, se todas as tentativas naturais que você tentou aqui não deu certo, procura um médico e aí ele vai. Mas o médico é que tem que dizer para você que remédio você vai tomar, quando você vai tomar, qual é a frequência que você vai tomar, não é você. Então, essa coisa de estar indicando, né, remédio como o nosso presidente faz, é de uma irresponsabilidade. E isso pode matar pessoas. Você indicar remédio, porque você não é médico. Então, vamos falar. E a última aqui, né, que é a que eu gosto mais, que é a meditação. A meditação é que vai lhe ajudar a se concentrar quando você está escovando os dentes, quando você está almoçando ou jantando, quando você está assistindo o noticiário, quando você está no horário de resolver os problemas, quando você está lendo, tudo isso você só consegue fazer com a devida eficácia, concentrado, está no presente através da meditação. A meditação é o treino para você fazer essas coisas, né? Eu recebi uma dúvida dizendo que, mas meditação é muito difícil porque eu não consigo eu não consigo pensar em nada. E é verdade, mas meditação não é pensar em nada. Não sei de onde é que veio essa história. Quando a gente fala limpar a mente não é ficar sem pensar em nada. Quando você limpa a casa, você usa um instrumento. A casa, você não limpa a casa com nada. Né? A casa está suja, então você vai pegar ali a vassoura ou o pano molhado, o pano úmido, você vai colocar os detergentes lá. Então, você vai limpar a casa focado na varrida, na passagem do pano, na aplicação do detergente. Aí você limpa a casa. A mesma coisa, limpar a mente, você vai ter que usar alguns ingredientes. Quer dizer, pensar numa coisa neutra. O que é uma coisa neutra? Uma coisa que você não pensa. Geralmente, por exemplo, você não pensa na sua respiração, você não presta atenção na sua respiração. Então, o aconselhável para quem quer começar é você se sentar num lugar tranquilo, não precisa ser sentado com as pernas cruzadas, basta que você esteja tranquilo. Né? É importante que você fique com a cabeça, né, levantada e com a sua coluna reta, e sentado mesmo, coloca a mão nas pernas e coloca aí um despertador para um temporizador de 3 minutos, 1 minuto, 5 minutos, enquanto você conseguir, e começa a pensar, ouvir a sua respiração, só isso, ouvir a sua respiração, colocar toda a sua atenção para a respiração. Quando vier um pensamento, tudo bem, procure não reagir e procure voltar a sua atenção outra vez para a sua respiração. Você pode fazer isso quando tiver na cama, você pode fazer isso, prestar atenção na cama. Então você olha para alguma coisa do seu quarto e fica olhando para ela. Tipo, descrever, tentar achar as características daquele negócio lá. Ver assim, você está vendo esse copo d'água aqui? Então você pode ficar olhando para esse copo d'água e dizer, esse copo d'água ele está com a metade d'água aqui, eu estou vendo minha mão ali do lado, aquele negócio todo. Então, de forma que você esteja realmente se relacionando com o objeto. Isso é meditação. Esse treino faz com que você, quando estiver escovando os dentes, você consiga prestar atenção na escovação dos seus dentes. Quando você estiver comendo, você esteja realmente ali presente, sentindo a comida, verificando se você está mastigando mais de 20 vezes, para além de exercitar os dentes, ajudar na digestão. Isso tudo é meditação, ok? Cara, e terminou o programa, né? Foi ótimo ficar aqui com vocês mais uma vez, espero que tenha sido bom para vocês. Se vocês gostaram, coloca aí nos comentários e envia para os seus amigos que estão com dificuldades para dormir, ok?
Então amanhã estaremos de volta no mesmo horário e tenham hoje uma ótima noite de sono. E até amanhã. Você ouviu o programa Mudar para Viver